Saudações concurseiras, bem-vindo a mais um bloco de administração financeira orçamentária. Nós vamos falar nesse bloco sobre restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Dois temas aí que sempre caem em prova e que muitas vezes o aluno confunde. Nós vamos ver que é fácil distinguir, mas muitas vezes o aluno confunde e as questões de prova buscam muitas vezes explorar isso. Fique atento. O que são restos a pagar? Primeira coisa. Os restos a pagar, eles podem ser definidos como despesas empenhadas, despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até o final do ano anterior. Então, a Lei 4.320 diz que serão inscritas em restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o final do ano. Então, por exemplo, né, uma despesa, sei lá, foi empenhada em agosto de 2019. O que é normal que aconteça com essa despesa? Né? O que normalmente espera que aconteça? Lembra? A despesa ela é empenhada, liquidada e paga. Lembra dessas fases? O que se espera é que ela seja empenhada, se ela for empenhada, que ela seja liquidada e paga até o fim do ano. Então, se ela for liquidada e paga até dezembro, até 31 de dezembro de 2019, não vai para restos a pagar, porque já foi paga, tá certo? Resto a pagar é o que ficou para ser pago. Não é o caso aqui. Se foi pago até o fim do ano, acabou. Mas aí vamos imaginar que não houve o pagamento. Então, quando chega lá em 31 de dezembro, qual que é a ideia? Ela foi empenhada em 2019 e não paga. Não houve pagamento até 31 de dezembro de 2019. Ora, lembra que o empenho é um compromisso que o Estado está assumindo de fazer um pagamento futuro? A gente estudou isso quando falou de fase da despesa. O empenho é um compromisso que o Estado está assumindo de fazer um pagamento futuro para alguém. Ele comprometeu-se a pagar em agosto e chegou em dezembro e ainda não pagou. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que registrar isso como uma obrigação que ele tem que pagar ainda em 2020, não é isso? Ele vai registrar como um resto a pagar. Um resto de 2019 que ficou para pagar. Então, quando chega lá, em 31 de dezembro, lá à meia-noite do dia 31 para o dia 1º, quando termina a contagem regressiva na Rede Globo, automaticamente o sistema inscreve em restos a pagar. No mesmo momento que a carruagem da Cinderela vira abóbora, o sistema ele inscreve em restos a pagar aqueles valores que foram empenhados, mas não foram pagos até o fim do ano, tá certo? Então esse valor aqui, ó, vamos imaginar que o empenho é de 10 mil. Foi empenhado um valor de 10 mil em agosto, mas não foi pago ainda. Lá no dia 31 de dezembro, o que ele vai fazer? Ó? 2019, 2020. Ele vai transferir esse valor. Transferir não é o termo muito adequado, mas ele vai informar para 2020 que esse valor tem que ser pago. Ele vai ser inscrito em restos a pagar, tá certo? Lá no orçamento. Na verdade, não vai aparecer no orçamento, já vamos ver por quê. Mas lá nas informações financeiras de 2020 vai constar um resto a pagar relativo a 2019, ok? Ó, importantíssimo isso daqui. Os restos a pagar são receitas extra-orçamentárias do exercício seguinte. E aí o seu pagamento será uma despesa extra-orçamentária. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, por que os restos a pagar são considerados receita extra-orçamentária? Quando você faz o empenho, você não está impactando o orçamento? Não está, né, reduzindo o crédito disponível? Não está utilizando o crédito orçamentário? Sim, nós vimos isso. Que através do empenho, o órgão está utilizando o crédito orçamentário que ele tem. Então, quando foi feito o empenho lá em agosto de 2019, já impactou o orçamento de 2019. Foi lá e utilizou o crédito orçamentário de 2019. Em 2020, quando esse valor vai ser pago, porque não foi pago em 2019, eu não posso impactar o orçamento de 2020, porque eu já impactei o de 2019. Se eu impactasse o orçamento de 2020 em mais 10 mil, na verdade eu estaria utilizando 10 mil de crédito orçamentário de 2019, 10 mil de crédito orçamentário de 2020, estaria utilizando 20 mil para pagar 10 mil, não tem sentido. Então eu não vou impactar o orçamento de 2020 porque já impactou o de 2019.
Então ele vai entrar em 2020 como uma receita extra-orçamentária. A ideia é o seguinte, esses 10 mil, né, se deu tudo certinho lá, programação financeira, orçamentária, ele já está no caixa do governo. Ele entrou até 31 de dezembro e acabou entrando, só que não foi pago. Então, se ele está no caixa de 2019, ele vai ser transferido esse dinheiro para 2020, só que esse dinheiro ele vai ter que ser pago rapidamente. Então, o governo não pode gastar esse dinheiro, por isso que ele entra como uma receita extra-orçamentária, ok? E aí, se ele entra como uma receita extra-orçamentária, ele vai sair como uma despesa extra-orçamentária também, lembra disso? Então, a inscrição de restos a pagar gera uma receita extra-orçamentária e o seu pagamento gera uma despesa extra-orçamentária também. Não esqueça isso, cara. Está proibido de errar isso aí na prova, porque eu estou reforçando bem para você e cai muito em prova, tá? Então, restos a pagar geram receita extra-orçamentária, a sua inscrição, vai gerar no ano seguinte, né, uma receita extra-orçamentária, e o seu pagamento vai gerar uma despesa também extra-orçamentária. Certo? Vamos lá. Classificação dos restos a pagar. Os restos a pagar, eles podem ser ou processados ou não processados. Para entender isso, vamos lá lembrar o que são restos a pagar mesmo. Acabamos de ver. Os restos a pagar são valores empenhados, mas não pagos. Mas a gente tem que lembrar que na execução da despesa, a gente tem o empenho. Antes disso tem a fixação, né? Mas a gente está falando da execução. Tem o empenho, depois vem a liquidação e depois vem o pagamento. As fases de execução da despesa, ok? No resto a pagar, o valor foi empenhado, sim, mas ele não foi pago. Não é essa a definição de restos a pagar? Já vimos isso, né? São valores empenhados, mas não pagos. O que pode acontecer aqui? Pode ser que ele tenha sido empenhado, liquidado e só faltou pagar, ou pode ser que ele tenha sido empenhado e nem sequer foi liquidado. E aí, obviamente, não poderia ter sido pago mesmo, tá? Sei lá, o credor não entregou a mercadoria, nem liquidou. Agora, o credor entregou até o fim do ano, deu tempo de liquidar, só não tinha um recurso financeiro, não deu tempo de pagar. Então, aí vai ser empenhado, liquidado e não pago. Os restos a pagar processados são justamente aqueles valores que foram empenhados, liquidados, tudo no ano anterior, empenhados, liquidados, mas não pagos no ano anterior. Então, só faltou o pagamento. Tudo foi feito. Quer dizer, o empenho e a liquidação foram feitas. Só faltou o pagamento mesmo, que vai ser feito no ano seguinte. Aí no ano seguinte é só pagar. Ter o recurso financeiro e pagar. Já os restos a pagar não processados são valores que foram empenhados, mas que não foram, deixa eu apagar aqui, mas que não foram liquidados no ano anterior. E aí é claro, né, que se não foi liquidado, não dá para pagar. Ok? E aí esses restos a pagar não processados, eles vão entrar no ano seguinte, né, com a característica de não terem sido liquidados, antes de pagá-los, o exemplo lá que eu dei, em 2020, antes de pagá-los tem que liquidar, porque não dá para pagar sem liquidar, assim como não dá para liquidar sem empenhar, ok? Então, restos a pagar processados, valores empenhados, liquidados, só não foram pagos no ano anterior. Não processados, empenhados, faltou liquidar, e aí, obviamente, também faltou pagar no ano anterior. Ok? Muito bem. Prescrição de restos a pagar. O que é prescrição? Prescrição diz respeito ao tempo que o credor tem para receber esse valor. O prazo que a administração pública tem para pagar. Se ela não pagar até que ocorra a prescrição, não vai conseguir pagar mais como restos a pagar, tá? O resto a pagar ele é cancelado quando ocorre a prescrição. E aí, se houver necessidade de pagar, mesmo assim o credor, depois a gente vai ver como é que resolve, que é o próximo tópico.
Mas a prescrição ela vai gerar o cancelamento dos restos a pagar, o cancelamento automático dos restos a pagar. E qual que é o prazo de prescrição? Qual o prazo que a administração tem para pagar esses restos a pagar? Tem uma regra geral que é de 5 anos, contados a partir da inscrição. Veja, normalmente os restos a pagar são pagos no ano seguinte já, tá? Normalmente não demora mais que um ano para ser pago. Mas a administração, juridicamente, ela tem até 5 anos para fazer o pagamento, contados, né? Não constados, não, contados da inscrição, ok? Então inscreveu, 31 de dezembro lá de 2019, conta 5 anos é o prazo que a administração tem para fazer esse pagamento. Normalmente, volto a dizer, ela faz antes. Normalmente ela faz no ano seguinte, mas tem até 5 anos para fazer. Agora tem uma regra específica, que são para aqueles restos a pagar que foram inscritos como não processados e que não forem liquidados posteriormente. Eles serão cancelados no dia 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição. Então vamos lá. Houve a inscrição em 31 de dezembro de 2019. Inscrição em restos a pagar, GRP, em 31 de dezembro de 2019. Tudo bem? Muito bem. Só que se ele foi inscrito como resto a pagar processado, 5 anos para fazer o pagamento. Se foi não processado, em princípio, tem até 30 de junho de 2021. 30 de junho do segundo ano subsequente. Então, em princípio, se for não processado, até 30 de junho de 2021. Então, vamos lá. Se ele for processado, vai ser até 31 de dezembro de 2024 para fazer o pagamento. Se ele for não processado, em princípio, já explico o porquê do em princípio, vai ocorrer a prescrição em 30 de junho de 2021. Segundo ano subsequente ao da inscrição. E por que eu coloquei aqui em princípio? Porque se ele for liquidado até 30 de junho, porque antes de pagar o não processado eu tenho que liquidar, não é isso? Se ele for liquidado até o dia 30 de junho de 2021, aí vai para o prazo de 5 anos, tá? Ele só vai ser cancelado em 30 de junho de 2021 se ele for inscrito como resto a pagar não processado e não for liquidado até essa data. Porque entende que provavelmente não vai liquidar mais mesmo. Então aí já manda cancelar, o sistema já cancela automaticamente. Ok? Então esses são os prazos de prescrição dos restos a pagar, é importante aí você guardar. Agora nós vamos falamos de restos a pagar, sobre restos a pagar, é isso que você precisa saber. Uma última coisa. Os restos a pagar, eles serão considerados como parte da dívida flutuante. Está aí no seu material, em algum lugar eu coloquei isso aí. Os restos a pagar, eles fazem parte da chamada dívida flutuante do órgão público, que é aquela dívida de curto prazo. Por quê? Porque você espera pagar os restos a pagar já no ano seguinte, não é isso? Então ele vai ser inscrito como dívida flutuante, sempre, ok? Agora sim, vamos lá para as despesas de exercícios anteriores. As despesas de exercícios anteriores, DEA ou DEA, elas são parecidas com restos a pagar, mas são diferentes. Vamos lá. Primeiro, nós já vimos, restos a pagar são valores empenhados, mas não pagos até o final do ano anterior. E as despesas de exercícios anteriores? Preste atenção. São valores empenhados no próprio exercício, no exercício corrente, no exercício atual, mas que decorrem de compromissos surgidos ou assumidos em exercícios anteriores. Então, olha só. Primeiro, qual que é a semelhança entre restos a pagar e despesas de exercícios anteriores? Em ambos os casos, eu tenho um compromisso que surgiu no ano anterior. Essa semelhança. Qual que é a diferença? No resto a pagar, eu fiz o empenho no ano anterior. E agora só falta pagar, se for o caso, liquidar e pagar. Aqui não. Aqui sequer foi feito empenho. Por quê? Sei lá, por qualquer razão, o cara esqueceu de fazer o empenho.
Não fez o empenho, esqueceu na época, tá? O sistema deu erro, foi no dia 31 de dezembro que ele tentou fazer, o sistema deu erro, ele não conseguiu fazer, não importa. Ou só percebeu-se essa obrigação depois, né? Depois, sei lá, que o juiz mandou pagar e referia-se ao ano anterior. Então, veja, as despesas de exercícios anteriores, então, lembrando lá, vamos pegar os dois exemplos lá, 2019 e 2020. Então, no resto a pagar, eu empenhei em 2019. Se o empenho foi feito aqui e o pagamento, né, com a liquidação ou não importa, mas se o pagamento for feito no ano seguinte, isso daqui é um RP, é um resto a pagar, ok? Já a despesa de exercício anterior, ó, eu vou empenhar em 2020, e aí vou depois liquidar e pagar, tá certo? Algo que se referia ao exercício anterior. Por exemplo, o credor assinou um contrato com o governo em dezembro de 2019. Portanto, o empenho tinha que ser feito em dezembro. Só que por alguma razão não foi feito. Então chega lá em 2020, é feito o empenho, porque para pagar esse cara eu não vou ter que fazer empenho, liquidação e pagamento? Sempre. Então, como não fiz o empenho antes, eu fiquei esqueci. Eu faço agora em 2020 dizendo que era uma despesa de 2019, ok? Isso deve ser algo muito pontual, muito específico, muito residual. Porque a ideia é que eu faço o empenho sempre no exercício em que surge a obrigação, lembra disso, né? Mas se por um acaso eu tiver que empenhar no exercício atual algo que se refere ao exercício anterior, vai ser uma despesa de exercícios anteriores, certo? E aí, ó, diferentemente dos restos a pagar, as despesas de exercícios anteriores são despesas orçamentárias e não extra-orçamentárias, tá certo? Por quê? Porque nesse caso, a despesa de exercício anterior, eu não impactei, eu não usei o orçamento do ano anterior, porque eu não fiz o empenho no ano anterior. Então, eu vou ter que agora impactar algum orçamento, impactar o orçamento desse ano. Por isso, elas precisam de autorização orçamentária. Restos a pagar não precisam de autorização orçamentária para o seu pagamento, porque o pagamento é considerado uma despesa extra-orçamentária. Já no caso das despesas de exercícios anteriores, como é despesa orçamentária, tem que ter previsão no orçamento para o pagamento dela, ok? Ela vai impactar o orçamento do ano corrente. E aí o reconhecimento, diz aí o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, deve ser feito por um procedimento administrativo específico, tá? Aí vai ser aberto um processo justificando, porque eu disse, é algo excepcional, né? É estranho você pagar num ano algo que se refere você empenhar num ano algo que se refere ao ano anterior. Tem que justificar o porquê não foi feito na época, tá? E aí, para que possa ser feito, possa ser pago como despesa de exercício anterior. Ficou claro, então? Restos a pagar e despesa de exercício anterior? No resto a pagar, eu empenhei no ano, só que não cheguei a pagar até o final daquele ano. No ano seguinte, ele fica como restos a pagar. Despesa de exercício anterior. No ano atual, eu estou tendo que empenhar um valor relativo a um exercício anterior, a um ano anterior. Então vai ser uma despesa de exercício anterior. Pagamento de restos a pagar. Não é uma despesa orçamentária, é extra-orçamentária. Já a despesa de exercício anterior é considerada uma despesa orçamentária. Certo? Com isso você já vai conseguir ir bem na sua prova. Último detalhe. Restos a pagar prescritos, eles devem ser pagos como despesa de exercício anterior. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, que aquele nosso resto a pagar de 2019, que ele foi empenhado em 2019, mas não foi pago, ok? Aí ele vai para 2020 como resto a pagar, não é isso? Sim. Se você pagar em 2020, acabou, tá? Mas não paguei em 2020. Então ele vai para 2021 como resto a pagar. Não é isso? Vai para 2021 como resto a pagar. Se eu não pagar em 2021, vai para 2022 como resto a pagar. E ele vai nisso daqui até 2024. Até 2024 ele vai transitando aí como resto a pagar. Porque lembra que ele vai prescrever em 5 anos, não é isso? E se for não liquidado, não processado, que nem seja liquidado, vai até antes, 30 de junho de 2021. Mas, em princípio, 5 anos. Já em 2025 ele não vai ser mais resto a pagar, porque já ocorreu a prescrição. Mas se acontecer de mesmo assim o governo ainda ter que pagar, por exemplo,
O credor entrou na justiça, o governo não está pagando porque ele acha que o credor não cumpriu a parte dele. Então o governo não pagou, nem tem que pagar mesmo, tá certo? Mas, se o cara não cumpriu. Mas o cara entra na justiça e o juiz entende que ele cumpriu sim. E manda o governo pagar. Só que manda o governo pagar em 2026. Sai a ordem judicial para pagamento. Então, em 2026, o credor ele consegue uma decisão judicial para o governo pagar, tá? Veja, aquele resto a pagar foi cancelado. Aqui no final de 2024 ele foi cancelado. Então aquele empenho lá de 2019 que vinha sendo carregado aqui, né? Ele foi cancelado também. Então aí eu vou ter que empenhar novamente, concorda comigo? Não tem mais essa a pagar, vou ter que empenhar novamente. E como eu estou empenhando em 2026, uma despesa que se refere lá a 2019, um compromisso lá de 2019, então vai ser uma despesa de exercício anterior, tá? Que é muito comum cair na prova perguntando. Restos a pagar prescritos ou cancelados devem ser pagos à conta de despesas de exercícios anteriores. Está correto, está certo, porque o resto a pagar desapareceu, aí eu vou ter que pagar esse ano algo relativo a anos anteriores, despesa de exercício anterior. Ok? É isso que você precisa saber para a sua prova. Vamos então fazer umas questões de prova para você ver como isso pode cair aí no seu concurso. Vamos para a tela. A primeira questão diz o seguinte. Um ente público municipal empenhou, em novembro de 2017, despesa no valor de R$10 mil referente à aquisição de material de construção para reparo em imóveis. O material adquirido foi entregue pelo fornecedor em 28 de dezembro de 2017, data em que a despesa foi liquidada pelo valor total do empenho. A despesa foi paga pelo valor de R$10 mil em janeiro de 2018. De acordo com as determinações do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, em 31 de dezembro de 2017, o ente público municipal inscreveu o valor de R$10 mil em restos a pagar, não processados referente à despesa classificada, quanto ao grupo de natureza da despesa como despesa de capital. É interessante que ele vai envolver tanto o restos a pagar, como também a classificação quanto à natureza. Vai ser inscrito em restos a pagar processados referente à despesa classificada quanto ao grupo de natureza da despesa como outras despesas correntes. C. Não processados referente à despesa classificada quanto à categoria econômica como despesa de custeio. D. Não processados referente à despesa classificada quanto à categoria econômica como outras despesas correntes. Ou restos a pagar processados referente à despesa classificada quanto ao grupo da natureza da despesa como despesa corrente. Então não se assuste, vamos com calma, vamos ver que é mais simples do que parece. Então, primeira coisa, é resto a pagar processado ou não processado? Ó, ele está dizendo para a gente que foi empenhado em novembro de 2017. O credor, o fornecedor, entregou em 28 de dezembro o material, data em que a despesa foi liquidada. E só faltou pagar e o pagamento foi feito em janeiro de 2018, tá certo? Então, é resto a pagar porque foi empenhado em 2017 e pago em 2018. Mas vai ser resto a pagar processado, porque foi empenhado e liquidado em 2017. Portanto, com isso, ó, você já elimina não a C e a D, tá certo? Ficamos em dúvida entre a B e a E. Vamos continuar. B. Processados referente à despesa classificada quanto ao grupo de natureza da despesa como outras despesas correntes, ou, como diz a alternativa E, referente ao grupo de natureza da despesa como despesa corrente. Lembra? Grupo de natureza da despesa, aí tem que lembrar lá da classificação quanto à natureza, tá certo? De acordo com o MCASP. Despesa de corrente ou despesa de capital não é grupo de natureza da despesa, é categoria econômica. Grupo de natureza da despesa vai ser ou pessoal em encargos, ou encargos, juros em encargos da dívida, ou outras despesas correntes, ou investimentos, ou inversões financeiras, ou amortização da dívida. Então, portanto, vai estar correta a B de bola, outras despesas correntes, que é um grupo de natureza da despesa de fato que existe, e é o caso aí, porque não é nem pagamento da dívida, de juros da dívida e nem pagamento pessoal, é aquisição de imóveis. Então, aliás, aquisição de imóveis não, é material de construção, né? Material para reparos, não é para construção, é para reparar, para consertar. Então, portanto, é despesa corrente, outras despesas correntes. Ok? Muito bem. Próxima questão. No encerramento do exercício financeiro, as despesas que estão pendentes apenas do último estágio de execução devem ser tratadas como
A. Créditos a serem reabertos no próximo exercício. B. Despesas de exercícios anteriores. C. Despesas canceladas por insuficiência financeira. D. Restos a pagar com prescrição interrompida. Ou alternativa E. Restos a pagar processados. O que você colocaria aí? Vamos lá. Quais são os estágios de execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Então só faltou o pagamento, quer dizer que a despesa foi empenhada e liquidada. Se foi empenhada e liquidada e só faltou o pagamento, a alternativa é restos a pagar processados, certo? Terceira e última. As despesas com serviços realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2015, com a manutenção de elevadores instalados no prédio central de determinado órgão público, embora o orçamento respectivo consignasse crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, não foram empenhadas no respectivo exercício. Então, a despesa relativa a novembro e dezembro de 2015, que não foram empenhadas no respectivo exercício. Na execução orçamentária do exercício de 2016, no ano seguinte, segundo a Lei 4.320, as despesas serão empenhadas no elemento de despesa denominado de A. Indenizações e restituições. B. Despesas de exercícios anteriores. C. Locação de mão de obra. D. Obrigações de exercícios anteriores. Ou a alternativa E. Restos a pagar. O que você colocaria aí? Você acertou se você respondeu B de bola, despesas de exercícios anteriores, né? Porque você está empenhando em 2016 um valor que se referia a 2015. Está fazendo empenho em 2016 de algo que se refere a 2015. Portanto, despesa de exercícios anteriores. Letra B de bola, ok? Muito bem. Chegamos ao final de mais um bloco. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.